Vamos abrir nossas Bíblias, ou nossos aplicativos, em Isaías capítulo 42, versículos de 1 a 9. É muito importante entender o contexto. Este trecho foi escrito em um tempo de profunda dor, exílio e incerteza para o povo de Israel. Eles estavam abatidos, sentindo-se esquecidos por Deus, longe de casa. Se inscreva no canal e deixe seu like. E como Deus responde a essa dor? Não com acusação, não com castigo, mas com uma promessa que ecoa através dos séculos e chega até nós hoje. O texto começa assim: Eis aqui o meu servo, a quem sustenho, o meu escolhido, em quem a minha alma se compraz. Que maneira poderosa de começar! Deus Pai está apresentando alguém muito especial. E aqui já temos a primeira quebra de expectativa. Ele não apresenta um guerreiro violento, um conquistador implacável ou um rei arrogante. Ele apresenta um servo. Isso muda tudo. O reino de Deus não começa com uma demonstração de poder bruto, mas com um ato de serviço e relacionamento. Esse servo, diz o texto, é sustentado por Deus. Ele não age sozinho. Não depende de sua própria força. E a frase seguinte é fundamental: pus sobre ele o meu espírito. Essa é uma clara profecia sobre Jesus. No Novo Testamento, vemos o cumprimento exato disso quando, no batismo de Jesus, o Espírito Santo desce sobre ele em forma de pomba, e uma voz do céu diz: Este é o meu Filho amado, em quem me agrado. A conexão é direta, inconfundível. A missão desse servo também é revelada logo no início. Ele trará justiça às nações. Preste atenção nisso. A justiça de Deus, desde o Antigo Testamento, nunca foi limitada a um único povo. O plano de Deus sempre foi global, inclusivo, redentor. A salvação era para todos. Mas o modo como essa justiça é estabelecida é o que mais me impressiona. O versículo 2 diz: Não clamará, nem gritará, nem fará ouvir a sua voz na praça. Isso nos mostra o caráter manso e humilde do Messias. Ele não precisa de barulho, de autopromoção ou de espetáculo para agir. Ele não governa pelo medo ou pela intimidação. O reino de Deus não avança pela força da espada, mas pela força da verdade e do amor. Enquanto o mundo grita, o servo de Deus sussurra a esperança. E então, chegamos a uma das frases mais tocantes e consoladoras de toda a Bíblia. Versículo 3. A cana quebrada não esmagará, nem apagará o pavio que fumega. Vamos parar aqui um pouco. Pense nessa imagem. Uma cana, uma planta frágil, já dobrada, quebrada. Pense em um pavio, a chama de uma vela quase se apagando, soltando apenas uma fumacinha. Essas são metáforas para nós. A cana quebrada representa as pessoas feridas, machucadas pela vida, dobradas pelo peso das circunstâncias. O pavio fumegante representa aqueles cuja fé está fraquinha, quase sem forças, com a esperança por um fio. E o que o servo faz com eles? O mundo geralmente pisa na cana quebrada para acabar de vez com ela. O mundo sopra o pavio, que fumega para apagá-lo. Mas o servo de Deus, não. Ele não destrói quem já está ferido. Ele não apaga a última centelha de fé. Pelo contrário, ele restaura. Ele proteria ele, sopra vida nova. O ministério de Jesus foi exatamente esse: tocar nos intocáveis, curar os doentes e acolher os quebrantados. Se você se sente assim hoje, essa promessa é para você. O texto continua, afirmando que ele trará justiça com fidelidade. Isso significa que Deus não desiste no meio do caminho. Ele não começa um projeto e o abandona. O versículo 4 diz: Não desanimará, nem se quebrará, até que ponha na terra justiça. Imagine a força dessa declaração. Mesmo enfrentando rejeição, dor, traição e a própria cruz, o servo permanece firme. Ele não desanima, ele não se quebra. Isso aponta diretamente para a perseverança de Jesus, que foi até o fim para cumprir a sua missão, garantindo que a justiça de Deus fosse estabelecida. A partir do versículo 5, o tom muda um pouco. É o próprio Deus quem fala, se apresentando como o Criador de tudo. Assim diz o Senhor Deus, que criou os céus, e os estendeu, que espalhou a terra, e tudo o que dela procede, que dá fôlego ao povo que nela está, e espírito aos que andam nela. Por que essa introdução grandiosa? Para nos dar segurança. Deus está dizendo: quem está fazendo essa promessa não é qualquer um. Sou eu, o Criador do universo. O mesmo que tem poder para criar galáxias é o mesmo que está te chamando e te sustentando. A promessa vem de quem tem toda a autoridade e poder para cumpri-la. E Deus continua, falando diretamente ao servo: Eu, o Senhor, te chamei em justiça, e te tomarei pela mão,
Que imagem poderosa e íntima! Deus não apenas envia o servo para uma missão distante. Ele segura em sua mão. Isso fala de cuidado, de direção, de companhia, de um relacionamento profundo. Jesus mesmo disse: Eu e o Pai somos um. Ele nunca esteve sozinho. E qual é o clímax dessa missão? O versículo 6 nos diz: Te dei como aliança do povo e como luz dos gentios. Jesus não veio apenas para ensinar sobre uma aliança. Ele é a própria aliança viva entre Deus e a humanidade. E ele não é apenas uma luz para Israel. Ele é a luz para os gentios, para todas as nações, para mim e para você. Onde há trevas de ignorância, ele traz a luz do conhecimento. Onde há escuridão de desespero, ele traz a luz da esperança. A missão se torna ainda mais prática no versículo 7. Para abrir os olhos dos cegos, para tirar da prisão os presos e do cárcere os que habitam em trevas. Isso tem um sentido espiritual profundo. Quantas pessoas vivem cegas, sem enxergar um propósito para a vida? Quantos estão presos em ciclos de culpa, medo, vício e pecado? Jesus veio para nos dar uma nova visão. Ele veio para quebrar as correntes que nos prendem e nos tirar da prisão do nosso próprio eu. Ele oferece liberdade verdadeira. No final, Deus declara algo fundamental sobre si mesmo: Eu sou o Senhor. Este é o meu nome. A minha glória não darei a outro, nem o meu louvor às imagens de escultura. Deus deixa claro: Ele cumpre suas promessas para que o seu nome seja conhecido e glorificado. A glória final não pertence a nenhum homem, a nenhuma instituição, mas somente ao Senhor. E o trecho termina com uma das afirmações mais cheias de esperança que podemos encontrar: As primeiras coisas já passaram, e coisas novas anuncio. Antes que venham à luz, eu vou-las faço ouvir. Isso é esperança pura. Deus é um especialista em recomeços. O seu passado ou seus erros, as suas dores, não definem o seu futuro quando Deus decide anunciar algo novo sobre a sua vida. Então, o que Isaías 42 nos ensina hoje? Nos ensina que o nosso Deus vê os fracos e os quebrantados, que Ele age com mansidão e não com violência, e que Ele vence pela fidelidade e pelo amor. Se hoje você se sente como uma cana quebrada, prestes a romper, se a sua fé parece apenas um pavio fumegante, quase se apagando, este texto é um abraço de Deus para você. O servo do Senhor Jesus Cristo veio por você. A luz já brilhou nas trevas, e o mesmo Deus que criou os céus está neste exato momento anunciando coisas novas para a sua vida. Creia nessa promessa. Obrigado por ter ficado comigo até aqui. Se essa mensagem tocou o seu coração, deixe seu like. Compartilhe com alguém que precisa ouvir essa palavra de esperança. E não se esqueça de se inscrever no canal para mais estudos como este. Que Deus te abençoe.